paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, hoje vamos iniciar mais uma lição que tem por tema Acabe e o profeta Elias. E como a gente tem dito já há alguns dias sobre este conteúdo, é um conteúdo importante, por quê? Porque ele vai envolver o conhecimento histórico das Escrituras, tanto que envolvendo primeiro Samuel, segundo Samuel, como primeiro e segundo Crônica, como primeiro e segundo Reis, que são livros históricos de suma importância para a gente conhecer alguns personagens que de grande valor. Eu estou falando de grande valor não só no sentido daqueles que foram bons reis, bons líderes, mas no sentido final, que é homens que têm vida para nos serem exemplificadas. A gente ver o exemplo deles, alguns para nós seguirmos e outros para a gente ter como exemplo para não fazermos e se comportarmos como eles. Então a gente inicia a nossa lição e não sei se você está observando desde da primeira aula, até mesmo porque a gente está lidando com uma lição de introdução, ainda estão na introdução, apresentando alguns personagens, ainda não está entrando em pontos críticos historicamente falando, para que seja debatido. Então está lidando com o nome de alguns reis e nome de alguns personagens. E nós ainda vamos trabalhar dentro desse viés. Então o nosso objetivo hoje é trabalhar sobre o significado do nome de Acabe, sobre o significado do nome de Elias, e isso trazer uma aplicabilidade para os nossos dias atuais. Mas, iniciando, vamos primeiro para a nossa leitura do texto áureo, que diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam o seu mandamento. Vale-se ressaltar aqui sobre 1000 gerações, que o termo 1000 aqui pode significar eterno. Por que significa eterno? Porque a gente não chegou até hoje a 300 gerações, e você pode fazer um cálculo aí de uma idade de 30, 40 anos e multiplicar desde Adão para cá, você não vai chegar a isso. Então, o Deus está querendo dizer o seguinte, para a guisa de informação introdutória, que Deus guarda o conserto e a misericórdia eternamente. Então, aquilo que Deus fala que vai fazer e a fidelidade, Deus cumpre. Pois bem, seguindo, Acabe e o profeta Elias. Vamos começar pelo rei Acabe. Acabe foi um guerreiro hábil e competente, mas desleal a Deus, submisso à sua esposa com o seu paganismo. Então, antes de nós seguirmos aqui, damos continuidade, precisamos lembrar o seguinte, que a habilidade de Acabe e a competência de Acabe não prestigia, valida os seus erros. Por exemplo, há pessoas muito inteligentes, muito capazes, mas que infelizmente são pessoas completamente distantes de Deus e da vontade do Senhor. Então não adianta você ser bom, não adianta você ser competente, mas você não temer, adorar, glorificar e exaltar a Deus com o seu comportamento, com a sua vida e com a sua atitude. Acabe era um guerreiro hábil e competente, mas era um homem completamente desleal a Deus. Não adianta todas as suas habilidades e capacidade se não há manifestação de Deus direta e competente na sua vida. E Acabe tinha uma submissão muito voraz à sua esposa Jezabel, a qual ele faz aliança e se casa com ela e se torna extremamente submisso. E nos nossos dias nós encontramos homens e mulheres, e a gente está falando de igreja, então eu estou falando diretamente para pastores e líderes que estão vendendo o seu ministério por causa de retorno financeiro, de prestígio humano, e estão deixando o objetivo maior, que é glorificar e exaltar a Deus.
Nós não estamos aqui nessa terra para fazer a nossa vontade, mas para fazer exclusivamente a vontade de Deus. Seu reino começou a reinar em 869 a 850. O período de reinado de Acabe está entre 22 anos a 20 anos. Há alguns estudiosos que entendem que Acabe reinou exclusivamente 20 anos, mas as escrituras apontam que ele reinou por 22 anos. Você pode conferir isso quando ele inicia o seu ministério. Então você vai encontrar ali, por exemplo, só para que você tenha essa informação, em 1 Reis capítulo 16, a partir do versículo 29 ao versículo de número 34, você vai ver o início do ministério de Acabe e quando ele começou a reinar. Então ele reinou 22 anos. Seguindo, a gente também precisa ressaltar o seguinte aqui, que ele seguiu o mesmo comportamento de seu pai. Eu quero chamar a atenção que a gente está falando de igreja e eu estou, assim, não é com medo de falar, porque as igrejas hoje, de geração a geração, primeiro que os pais acham que é obrigação preparar os seus filhos, hoje com o ministério feminino, suas mulheres, para colocarem no ministério pastoral, e eu não estou falando contra a pastora, não. Eu estou querendo dizer que tem que ter o chamado, a aptidão para exercer a função. Porque se não tiver, vai ser uma desgraça para a continuidade da obra da casa de Deus. Há filhos de pastores que não têm nenhum chamado, nenhum interesse, mas estão exercendo a função de pastor, presidente, porque dirigente não tem como ser, em virtude simplesmente do retorno financeiro que aquilo pode trazer para sua casa e sua família. Mas ele não faz aquilo por amor e prazer dentro da obra de Deus. Então, o seu reino durou em Israel e Samaria ali seus 22 anos. E a gente precisa guardar o seguinte, que Acabe, ele irritou a Deus, não só pelos pecados que ele cometeu, que eram os pecados de Jeroboão, mas ele fez além do que Jeroboão fez, porque ele colocou altares e templos dentro de Israel, do reino de Israel, em adoração a Baal. E isso já estava começando a acontecer no decorrer do tempo. Mas a Bíblia vai dizer que tanto ele como seu pai irritaram a Deus. Deus ficou irritado. Você imagina um rei ao qual Deus está irritado com ele. A consequência é Deus atacá-lo severamente. E isso não acontece hoje com os pastores com seus devidos ministérios? Com certeza que sim. Pastores que estão irritando a Deus, adorando a Baal. A gente tem, então, por exemplo, em 1 Reis capítulo 16, 26, que fala do seu pai, que irritava a Deus, e 32, que fala do próprio Acabe. E no capítulo 18, versículo 18, a gente encontra que falando sobre Acabe, que seguia, ou seja, ele servia aos Baalins. Eu vou ler aqui o versículo aqui. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Isso está em 1 Reis capítulo 18, versículo 18, Elias falando para Acabe. Então ele deixou a Deus, cessou a adoração a Deus e passou a adorar outros deuses. Parece até engraçado eu falar isso aqui,
de pastores que não adoram mais a Deus, de pastores que não servem mais a Deus, de cantores que não adoram mais a Deus, de cantores que não servem mais a Deus, que simplesmente os cantores usam as suas vozes como instrumento para ganhar dinheiro, os pastores usam seus ministérios como instrumento para ganhar dinheiro, porque hoje teologia não é um meio de alimentar, sustentar, guiar e conduzir a igreja, não. É um meio financeiro de se estabilizar no meio cristão. Hoje se faz teologia, se faz um bacharel, um mestrado, um doutorado, para se tornar especialista em manipular o povo. E para que as pessoas possam olhar para aquela pessoa e falar, fulano é um doutor, é um mestre, ele conhece, ele sabe o que está dizendo. E, consequentemente, é muito mais fácil para as pessoas serem iludidas e enganadas. Infelizmente, essa é a realidade. Eu não tenho como fugir disso, meu irmão. Tenho que falar. Seguindo. O que Israel ganhou com a idolatria de Acabe? Pense nisso. O que Israel ganhou com a idolatria de Acabe? O que a igreja ganha com o comportamento afastatório? Essa palavra não existe, tá? Estou criando agora. De afastamento de um pastor, de um líder, de uma igreja. De um pastor que está inerte dentro da igreja, que não toma uma atitude, um comportamento que viabilize um fervor espiritual, um crescimento espiritual, um chamamento espiritual de oração a Deus. Pastores não devem simplesmente falar que a igreja deve adorar, ou ele, entre aspas, agir como adorador. Ele tem que motivar, trabalhar, cultivar esta adoração de uma forma real e latente dentro da igreja. Então, o que Israel ganhou? O que a igreja ganha? Vou primeiro falar de Israel, depois falar para a igreja. O que Israel ganhou? Templo para adoração a ídolos, uma rainha perversa e uma dinastia do mal. Foi isso que eles ganharam quando Acabe se associou com os sidônios e com isso e trazendo idolatria para dentro do reino. Quando um pastor se associa com coisas que não é de Deus, consequentemente ele vai trazer coisas ruins e danosas para dentro do reino. O problema que a gente precisa ressaltar é quando o pastor não percebe que isso está acontecendo, quando ele não vê que está errando e acha que as suas alianças e comportamentos são alianças e comportamentos viáveis para o crescimento da igreja, mas a igreja está diluindo, porque uma igreja que cresce em quantidade de membros não quer dizer que aquela igreja tenha a aprovação de Deus. Por exemplo, a forma de avaliação que Gamaliel usou para que deixasse os apóstolos de mão se a obra fosse de Deus, hoje não é cunhado para ser aplicado nos nossos dias. Por quê? Porque nós temos a proliferação do pecado, nós temos a proliferação do espírito do erro para que creiam na mentira. Então, consequentemente, essas igrejas, este corpo vão crescer, vão evoluir, vão prosperar, como a gente vê na igreja de Laodiceia. Consequentemente, isso não quer dizer que Deus está ali porque aquela igreja está crescendo, está frutificando, mas com frutos ruins, cesto de frutos ruins, cesto de frutos estragados. Tá? Mas eu não estou aqui para apontar para a sua igreja, não estou falando sua igreja, eu estou dando exemplo bíblico referente ao assunto, de acordos que se fazem e que podem diluir a fé e o crescimento espiritual da igreja da casa do Senhor. Então a dinastia era extremamente ruim. Trazendo já para nós, você sabe que há pastores qual é os acordos que os pastores hoje fazem? Acordos no seguinte parâmetro: eles fazem acordos deixando que as pessoas mais abastadas, mais ricas, mais financeiramente mais conduzidas, que essas pessoas possam fazer o que quiserem dentro da igreja e se comportarem da forma mais leviana possível. E isso vai minando, porque o cupim não tem pressa de derrubar um prédio de madeira. Eles vão trabalhando de uma forma sutil, fazendo o seu trabalho, o seu ofício, e consequentemente, com o decorrer de alguns longos anos, aquela casa de madeira, de marfim, pode cair.
A palavra Baalim, ou Baalins, significa senhores. Nós vamos, daqui a pouco, voltar ao significado do nome de Acabe, e eu vou retornar aqui. Deixa eu seguir mais um pouquinho. Acabe era um judeu, mas ele era um judeu politeísta. Ele estava dentro do seu coração, não havia adoração a Deus, mas adoração aos deuses da sua esposa. Ele se envolvia em práticas de prostituição sagrada, porque, por exemplo, naquela época, a adoração a deuses pagãos ou pagães envolvia prostituição sacerdotisa que se prostituíam dentro do templo. Então Acabe, ele servia esses deuses, provavelmente era envolvido com essas coisas. Eu não quero nem trazer para os dias atuais isso que eu estou dizendo aqui, para que você que porventura me ouvir não venha se escandalizar. Mas essas coisas ainda acontecem. Por exemplo, eu ia citar porque está lá na frente, a gente está aqui, Apocalipse capítulo 2, versículo 20, que fala de Jezabel, que ensina o povo a se prostituir, ensina o povo a se prostituir. Tem gente se alimentando de idolatria e de prostituição e dentro da igreja. Não se espante, por favor, mas isso é uma pura verdade. Elias entra no cenário, e quando ele entra no cenário, a gente precisa reportar o seguinte: um mundo extremamente idólatra. Hoje a gente não tem homem nem mulheres com a competência espiritual, com a coragem espiritual de Elias. Porque, por exemplo, o que os tidos homens de Deus, de internet, de YouTube, de Facebook querem? Eles querem mídia, eles querem fama, eles querem prestígio. Então, combater Jezabel e Acabe é perder o prestígio. Você, por exemplo, só para guisa de informação e aplicabilidade atual, você fala contra essas coisas, automaticamente você não pode, semana que vem, ou nessa mesma semana, gravar um vídeo falando sobre qualquer coisa, porque senão eles vão te encontrar e vão te matar. Então, confrontar Acabe e Jezabel, e aplicando para os nossos dias, é a sentença de morte de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. E as pessoas não querem morrer pela obra. A Bíblia diz que em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, tereis uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ninguém quer ser fiel até a morte. Queremos a coroa da vida, mas ser fiel até a morte já é outros 500. Mas Elias, ele não optou em defender e prestigiar, honrar a sua vida, sendo parceiro do ministério de Acabe e tendo todos os devidos privilégios que lhe caberia como profeta. Mas ele preferiu estar do lado de Deus. E eu pergunto a você, de que lado você está? Você está do lado de Deus ou está do lado de Acabe e Jezabel? Ah, pastor Manuel, eu estou do lado de Deus. Tá nada, meu irmão. Não estamos nada. Se estivéssemos, não estaríamos concordando com tanta coisa que estão acontecendo e a gente não toma um posicionamento sério, viável, como cristão, como servo de Deus. Isso não só é referente ao mundo, mas dentro da igreja também. Estamos, infelizmente, cocheando em dois pensamentos, como deveríamos servir exclusivamente a Deus. Então, seguindo, combater a Jezabel e Acabe era sentença de morte. Aí, outro detalhe importante para eu entrar para Elias. Acabe era um homem fraco, dominado pela mulher. Acabe, ele tinha algumas atitudes, alguns comportamentos que eram bons. Quando ele encontra com Elias, encontra com ele depois da morte, quando ele rouba a vinha de Nabote. Então, o que acontece? Elias encontra com ele e ele se comporta humildemente. Sem Jezabel, ele era humilde. Mas é por isso que eu estou dizendo que ele é um homem fraco. Porque é um homem que não tem firmeza espiritual. E nós temos aos montões
de pastores sem estabilidade espiritual, sem firmeza, sem a graça de Deus. Não tem uma comunhão intrínseca e arraigada com Deus Todo-Poderoso. Então é facilmente mobilizado. E a Bíblia diz que um homem dobro inconstante, como diz Tiago capítulo 1, não recebe nada de Deus, não tem como ser abençoado por Deus, porque é como a onda do mar levado de um lado para o outro. Assim era Acabe. Pois bem, então ele era humilde em algumas ocasiões, diante de Deus, mas era um homem fraco. Só para que você tenha anotado aí na sua revista, 1 Reis capítulo 21, versículo 29 diz assim: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal em seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Então, mediante a humilhação de Acabe, Deus prorroga certo um mal sobre a casa de Acabe. Então Elias, ele confrontando Acabe e Jezabel, era a sentença de morte dele, e ele começa com a seguinte questão: por que cocheais em dois pensamentos? Infelizmente, na igreja de hoje, a gente tem muito, mas muito cristão cocheando em dois pensamentos. Não servem a Deus de uma forma direita, de uma forma perfeita, de uma forma agradável, de uma forma louvável, e serve ao outro lado. Então Elias leva o povo para o monte para fazer a seguinte comprovação e tirar a prova dos 9 e falar assim: só vocês têm que tomar a decisão, porque alguns provavelmente estavam com vontade de servir a Deus, mas o medo de morrer e sofrer na mão de Jezabel, ela já tinha matado alguns profetas do Senhor. Então as pessoas estavam com Deus no coração, mas não mostravam comportamento e atitude diante do povo, diante da sociedade. Amado irmão, você e eu não podemos cochear em dois pensamentos. Aquilo que está no meu coração, a Bíblia diz que a boca fala, diz que o coração está cheio. Se eu estou cheio de Deus, se eu estou cheio do Espírito Santo, se eu estou cheio da graça, da virtude, do poder de Deus, as minhas atitudes, o meu comportamento vai ser visto dessa forma. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que Deus nos criou, nos fez feitura sua para que andássemos em boas obras. É esse o chamado do cristão, andar em boas obras. Então Elias chama o povo e fala: por que vocês estão cocheando em dois pensamentos? Então ele disse assim: então Elias chegou a todo o povo disse: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se é o Senhor seguiu, se é Baal seguiu. Porém o povo não disse nada. E até hoje, se a gente fizer uma entrevista perguntando ao povo a quem ele vai escolher servir a Deus, a Baal, alguns vão dizer que vão servir a Deus, mas só de boca para fora. Esse povo me honra de lado. E outros vão ficar assim: mas eu não estou servindo a Baal não, pastor. Eu sirvo a Deus. Serve a Deus como? Sem mostrar atitude, sem comportamento, sem confrontar com as coisas negativas que o mundo está oferecendo. Você está ali, não posso se meter não, porque isso aí não é para mim não. Se converte, meu irmão. É tempo de mostrarmos atitude e comportamento. Seguindo. Então Elias, ele pauta esta ideia, que é muito importante. A gente tem que saber, lembrar vocês encontram nas Escrituras. Elias era da cidade de Tibes, de Gileade. Elias escolheu a quem ele devia servir. Daqui a pouco eu vou voltar ao significado do nome quando eu entrar para a conclusão, daqui uns 2, 3 minutos. Confrontou com os seus inimigos, que era Acabe, e o Deus a qual ele servia. Aí eu entro já para o significado dos nomes, que eu estou entrando para a conclusão. Mas antes de entrar aqui, deixa eu só ressaltar algo importante, que aí eu entro no significado dos nomes e concluo. Qual atitude tomar em meio à idolatria dos dias atuais? Vou repetir. Qual atitude tomar em meio à idolatria dos dias atuais? O povo servia a Deus ou a Baal? Deus não quer ser adorado junto com Baal.
Então a gente tem Mateus capítulo 6, versículo 24, que a gente não pode servir a dois senhores. Eu já citei em outros vídeos meus aqui no canal, quando estava falando sobre dons espirituais, que a palavra outro, essa palavra significa em qualidade. Não tem como eu servir a duas pessoas com a mesma qualidade. Por exemplo, bem rápido e crasso. Por exemplo, quando o Eucana tinha duas mulheres, mas ele amava mais Ana do que Penina. Jacó tinha duas mulheres, amava mais uma do que a outra. Você tem duas mulheres, você sempre vai amar uma mais do que a outra. Não tem como amar as duas da mesma forma. Não tem como servir a Deus e a Mamon, a Baal, a Malcom, a Beelzebub, a qualquer outro Deus da mesma forma. Ou você adora a Deus de uma forma perfeita, ou adora os outros deuses de uma forma perfeita. O problema é que Deus é exclusivista. Deus escolheu Israel para ser sua propriedade peculiar. Então Deus não aceita divisão de adoração. Tá? Deus quer ser adorado de uma forma exclusiva e cabal. Os nomes dos três personagens representava que eles tinham um Deus. Mas qual era o verdadeiro Deus? A esse o povo devia servir. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui ao nome de Acabe, depois eu viro a folha e volto a falar novamente no nome de Elias. O nome de Acabe significa meu pai, meu irmão, tem relatividade, você pode encontrar isso depois, né, em qualquer outro dicionário aí. Eu coloquei aqui, quando ele colocou meu pai, Deus é meu pai, meu irmão é o relacionamento dele com Deus. Então o nome de Acabe significava tanto o relacionamento dele com Deus, quanto Deus era o seu pai. Mas o nome dele não representava quem ele era. Então, por exemplo, meu nome é Manuel. Meu nome significa Deus conosco, mas eu preciso ter Deus na minha vida, não simplesmente ter um nome tão bonito com uma representatividade tão forte. Então, Acabe tinha um nome que representava um relacionamento com Deus, mas ele não se relacionava com Deus. Claro, eu vou abrir um aspas aqui, que a conotação do local onde eu tirei aborda para a ideia e o viés de ser um relacionamento com Deus a qual Acabe não cumpria. Mas a gente pode entender também que Acabe esse nome poderia ter sido um título, Acabe, como eu já citei na vida de Jeroboão na lição anterior, que pode ser não só o relacionamento de Acabe com Deus, mas de Acabe com os deuses a qual ele servia. Mas isso aí é só uma especulação da minha parte. O nome Jezabel, que em fenício é Bizebel, significa meu pai é Baal, e o nome Baal significa proprietário, mestre e marido. Ou seja, Jezabel estava falando, olha só, eu tenho marido, Baal é o meu senhor, Baal é o meu proprietário, eu sou propriedade de Baal. E na nossa Bíblia o nome dela significa sem honra. Fala assim, você é propriedade de Baal? Não. Você é uma mulher sem honra, sem prestígio. Porque quem é propriedade de deuses estranhos, de deuses pagãos, que não adora a Deus, são pessoas que não têm honra. Porque a maior honra, o maior louvor é ter Deus sendo seu dono, seu proprietário. Vamos para o nome de Elias. O nome de Elias é o Senhor é meu Deus. Vê que os nomes de Acabe, de Jezabel e de Elias indiretamente têm relação. Por isso que eu ainda trabalho com a ideia que os nomes deles podem ser nomes títulos, a gente não sabe, e não nomes oficiais deles, mas que expressam o comportamento e atitude deles dentro daquela premissa de envolvimento deles ali. Então, o Senhor é meu Deus. Então, quando a gente encontra a confrontação de Elias lá no monte contra os profetas de Baal, a gente tem a seguinte conclusão, e eu entro para a conclusão aqui. Elias falou aqui que eu cheguei em dois pensamentos, se é Deus seguia, Baal seguia, eu estava aquela coisa toda. Elias, através do seu nome, falou o seguinte: o meu Deus é o Senhor. O meu Deus é o Deus verdadeiro, e não o Deus de Acabe, e não o Deus de Jezabel. O meu Deus é proprietário de Israel.
O meu Deus é mestre de Israel. O meu Deus é marido de Israel. O meu Deus é dono de tudo. Então, o nome de Elias representa tudo isso. O Senhor é meu Deus. Então, Deus é Deus de todos e sobre todos. Então, por isso a gente lê aqui que o pacto de Deus com Israel, com o povo de Deus, ele vai chegar a 1000 gerações. Para os fiéis, Deus continua sendo Deus de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Então, eu concluo fazendo você refletir, leia com calma, pesquise, acrescente dentro desse significado, desse nome, para que você possa ter uma boa aplicabilidade para a aula que você vai administrar para os seus queridos alunos. Tenha uma boa aula, que Deus lhe abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir e comentar aqui, para que a gente possa estar aperfeiçoando, melhorando e acrescentando conteúdo de grande valia para a sua vida e seu ministério. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos falando da Tua Palavra, que tudo aquilo que comentamos e falamos, sei que o tempo não nos permite falarmos um pouco mais, mas que possa ser de grande valia para esse professor e essa professora, e que ele possa aplicar em suas aulas, em nome de Jesus. Nos dê entendimento e compreensão da Tua Palavra, e nos dê uma aula agradável e confortável na Tua presença. Amém e amém. Meu amado, que Deus te abençoe e tenha um bom domingo, uma boa aula na paz do Senhor. Amém e amém.